29 de abril de 1945, um domingo de manhã. O céu estava cinza e o ar soprava frio sobre a Baviera. Os soldados da 45ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos, os Thunderbirds, avançavam em direção a um grande complexo industrial perto de Munique. O que eles esperavam encontrar? O serviço de inteligência indicava um depósito de suprimentos ou talvez uma fábrica de armamentos. A realidade era o pesadelo do século. À medida que se aproximavam, os soldados avistaram uma linha férrea fora do complexo. Um trem estava parado nos trilhos. Eram 39 vagões de carga, usados originalmente para o transporte de gado. Tudo estava silencioso. Nada se movia. À primeira vista, apenas um trem abandonado. Mas na prática, uma tumba de metal sobre rodas. Os americanos se aproximaram dos vagões. O cheiro chegou primeiro, antes de qualquer imagem. Era um odor pesado de decomposição e doença que impregnava os uniformes. Um tenente caminhou até a porta de correr de um dos vagões e espiou para dentro. Ele soltou um grito. No vídeo de arquivo, nota-se: os soldados recuam, cobrindo o rosto com as mãos. Dentro do trem havia corpos, milhares deles. Homens, mulheres e crianças estavam empilhados uns sobre os outros como lixo descartado. Eram prisioneiros que foram deixados ali para morrer de sede, fome e exposição ao frio. A pele estava colada aos ossos. O cenário era de horror absoluto. Alguns cadáveres apresentavam marcas de mordidas. Os sobreviventes, nos últimos momentos de vida, tentaram comer os mortos para resistir. Não havia mais humanidade naquele trilho. Aqueles soldados americanos eram veteranos de guerra. Eles haviam sobrevivido às praias da Itália e às florestas da França. Eles viram amigos serem despedaçados por granadas e minas terrestres, mas eles nunca tinham visto nada parecido com aquilo. A marcha parou. O choque paralisou o avanço da infantaria. Os homens que cruzaram o oceano para lutar contra um exército descobriram que estavam lutando contra algo muito pior. Os portões de Dachau estavam logo à frente, mas isso era apenas o começo. – 29 de abril de 1945. Esse foi o dia em que a disciplina militar americana desapareceu. Por que soldados treinados executaram prisioneiros desarmados? O motivo estava empilhado em vagões de trem. A resposta foi o choque térmico da realidade. Um soldado de 19 anos, natural de Oklahoma, desmoronou. Ele sentou diretamente na neve e começou a chorar de forma compulsiva. Outro soldado se curvou e vomitou. Naquele momento, o treinamento foi esquecido. A tristeza durou pouco. Ela se transformou rapidamente em algo diferente. Ódio. Um ódio frio, físico e assassino. Os homens olharam para as torres de vigia da SS ao longe. No quadro, observa-se: os soldados apertam as coronhas dos fuzis com força. Os nós dos dedos estão brancos. As regras da guerra evaporaram. A Convenção de Genebra tornou-se um pedaço de papel inútil. Naquele pátio, a única lei vigente era a vingança. Esta é a história real das represálias da libertação de Dachau. O dia em que os soldados americanos atingiram o limite. O dia em que eles enfileiraram guardas da SS contra um muro de tijolos. O dia em que o general Patton decidiu que, às vezes, o assassinato é a única forma de justiça. Os homens da 45ª Divisão de Infantaria não eram criminosos. Eram garotos de fazenda, operários de fábrica e estudantes universitários. Eles eram os libertadores da Europa. Até aquelas 2.300 vítimas. Esse era o número de corpos empilhados naquele trem. Os soldados americanos caminhavam lentamente ao lado dos trilhos. Eles não viam apenas mortos. Eles viam olhos abertos e estáticos. Viam esqueletos cobertos por uma fina camada de pele. O soldado John Lee registrou o impacto da cena. Ele afirmou que o grupo foi tomado por uma fúria absoluta. Naquele momento, o desejo era eliminar cada soldado alemão no planeta. O cheiro de decomposição impregnava o ar frio. A tropa avançou até o portão principal do campo de concentração. Os guardas da SS permaneciam nos postos. O comandante Martin Weiss já havia fugido. Ele deixou para trás o jovem tenente Heinrich Wicker e 500 subordinados. Wicker entendeu que a guerra estava perdida. Ele decidiu se render, mas queria fazer isso com dignidade. O tenente vestiu seu melhor uniforme de gala, engraxou as botas até brilharem. Ele caminhou em direção aos americanos segurando uma bandeira branca.
Heinrich Vicker esperava o tratamento de um oficial de elite. Ele aguardava uma saudação militar. Ele exigia respeito. O tenente parou diante dos soldados e declarou: "Eu entrego este campo ao exército dos Estados Unidos." No vídeo da memória, a cena é clara. Um oficial americano observa o nazista limpo e bem alimentado. Depois, ele desvia o olhar para a montanha de cadáveres famintos logo atrás. "Americanos! Americanos!" O grito ecoava pelos pátios de Dachau. Enquanto os prisioneiros celebravam, os soldados americanos iniciavam uma caçada sistemática. Um grupo de guardas da SS tentou se render perto de um depósito de carvão. Eles levantaram as mãos rapidamente, gritaram uma frase que julgavam ser um salvo-conduto. "Hitler kaput! Hitler está acabado." Eles acreditavam que essas palavras mágicas garantiriam sua sobrevivência. Não garantiram. O tenente Jack Bushyhead observava a cena. Ele era um oficial de origem nativa americana. O militar estava visivelmente abalado. Minutos antes, ele havia entrado no crematório. Ele viu os fornos ainda carregados com cinzas humanas. O cheiro de carne queimada impregnava o ar. Bushyhead olhou para os guardas da SS. Eles pareciam saudáveis e mantinham uma postura arrogante sob o sol. Depois, ele olhou para seus próprios homens. O tenente não disse uma única palavra. Ele apenas fez um gesto seco com sua submetralhadora Thompson. O movimento indicava: "Formem uma linha." Os alemães ficaram confusos. 50 guardas foram empurrados contra um muro de tijolos vermelhos. Nesse momento, o pânico tomou conta dos oficiais nazistas. Nem, Convenção de Genebra!" gritou um deles. Um soldado americano, apelidado de Bird Eye, aproximou-se com calma. Ele posicionou sua metralhadora calibre 30 sobre um tripé metálico. 29 de abril de 1945. O chão estava coberto. A maioria dos corpos não se movia. Alguns ainda apresentavam espasmos musculares. A neve acumulada tinha duas cores: o preto da poeira de carvão e o vermelho vivo do sangue fresco. O tenente-coronel Sparks ouviu a fuzilaria. Ele correu em direção ao barulho. No local, viu seus próprios soldados disparando contra a pilha de prisioneiros caídos. Sparks sacou sua pistola e disparou uma vez para o alto. O estalo da arma cortou o ar. "Parem com isso!" ele berrou. "Parem agora!" Sparks avançou sobre os homens. "O que diabos vocês estão fazendo?" O soldado na metralhadora desviou o olhar para o oficial. Seus olhos estavam vazios, sem qualquer sinal de arrependimento. Mas ele não estava impassível. O soldado chorava compulsivamente enquanto segurava a arma. "Coronel, eles mereciam!" gritou o homem entre soluços. Aquele não foi um evento isolado. O massacre acontecia em múltiplos pontos ao mesmo tempo. Na Torre B, os guardas da SS tentaram a rendição formal. Eles desceram a escada de ferro com as mãos para o alto, sinalizando desistência. Os soldados americanos não esperaram o contato. Eles abriram fogo enquanto os guardas ainda estavam nos degraus, tiros sucessivos. Os corpos despencaram diretamente no fosso de água. Os americanos caminharam até a borda do canal e descarregaram o restante de seus pentes na água. Eles queriam garantir que ninguém emergisse vivo. Na filmagem, nota-se: soldados trocam carregadores vazios por novos com movimentos mecânicos. Um soldado escreveu para casa mais tarde sobre o que viveu naquele dia. Ele afirmou que aquilo não era guerra, era uma execução. O texto dizia que ele não sentiu absolutamente nada. Depois do que ele viu nos vagões de carga, aqueles homens fardados não eram mais seres humanos, mas os americanos não eram os únicos a buscar o acerto de contas. As vítimas queriam sua vez. Os prisioneiros sobreviventes conseguiram forçar as portas das barracas. Eles estavam fracos e esqueléticos. À primeira vista, eram homens moribundos, mas na prática, eram carrascos em busca de vingança. Não havia mais ordens a seguir. O controle sobre o campo havia desaparecido por completo. Os prisioneiros avançavam lentamente, mas com um objetivo claro. Os eventos aceleraram. Ouve-se o som de objetos metálicos sendo arrastados pelo concreto. Eles pegaram o que podiam encontrar no chão: pedras, pedaços de madeira e ferramentas pesadas. A caçada aos guardas remanescentes começou dentro do perímetro. Assim, a justiça foi aplicada naquele pátio. – 29 de abril de 1945, o dia em que a disciplina militar colapsou diante do horror. Os prisioneiros mal conseguiam caminhar. As pernas eram finas como gravetos, mas o sangue fervia com adrenalina. Eles encontraram um guarda da SS escondido em uma torre de vigia. O homem foi arrastado para baixo.
Eles não tinham fuzis, eles tinham paz, tinham pedaços de pau, tinham apenas as mãos nuas. Os soldados americanos não intervieram. Eles ficaram parados observando. Acenderam cigarros. Um oficial perguntou se deveriam parar o linchamento. O sargento respondeu apenas: não, deixe que terminem. Os detentos espancaram o guarda até a morte. O corpo foi despedaçado. Não houve tática ou estratégia. Foi algo instintivo. Foi selvagem. No quadro, o caos absoluto. Para aqueles homens, aquilo era justiça. Em outra parte do campo, um capo foi localizado. Ele era um prisioneiro que colaborava com os nazistas para espancar os próprios companheiros. Os sobreviventes o arrastaram e o afogaram em uma latrina. Durante 60 minutos, Dachau foi uma zona sem lei. As vítimas se tornaram juízes, júris e carrascos. O exército dos Estados Unidos simplesmente desviou o olhar. Eventualmente, o comando precisou agir. O tenente-coronel Sparks ordenou o fim das execuções. Ele trancou os alemães sobreviventes em celas para protegê-los de seus próprios soldados. Mas o segredo já havia escapado. Fotos foram tiradas, imagens de soldados americanos de pé sobre pilhas de corpos de guardas executados. Eram provas do massacre do Pátio de Carvão. Dias depois, uma equipe de investigação chegou ao local. O tenente-coronel Joseph Whittaker liderou o inquérito. Eles interrogaram as tropas e confiscaram as fotografias. O resultado foi um relatório oficial sobre o suposto maltrato aos guardas alemães em Dachau. O documento era condenatório. Ele concluía que as tropas americanas violaram o direito internacional. Recomendava cortes marciais. Exigia que os libertadores de Dachau fossem tratados como criminosos de guerra. O relatório subiu à cadeia de comando. Ele parou na mesa do general George S. Patton. Patton leu cada página. Ele viu as fotos dos guardas da SS mortos, viu as imagens do trem da morte repleto de cadáveres. Patton era um fanático por disciplina. Ele costumava punir soldados por botas mal engraxadas, mas o cenário aqui era outro. Ele sabia o que seus homens tinham presenciado. Ele chamava os membros da SS de escória da terra. Patton convocou o oficial investigador. Ele ergueu o papel e perguntou: "O que é esse lixo?" O oficial respondeu que eram evidências de crimes de guerra. Patton arremessou o relatório na mesa. "Crimes de guerra?" ele retrucou. "Você entra num lugar daqueles, vê 2.000 cadáveres em um trem e espera que meus rapazes sigam o manual de regras?" Patton afirmou que os homens estavam exaustos e com o dedo no gatilho nervoso. Ele disse que isso acontece na guerra. Então, ele tomou uma decisão lendária. Ele se recusou a assinar a ordem de corte marcial. Em vez disso, ele queimou o relatório. Outras fontes dizem que ele ordenou que o documento fosse enterrado no arquivo secreto mais profundo, para nunca mais ser aberto. Ele disse ao seu Estado-Maior: "Não haverá julgamento. A SS recebeu o que merecia." Dwight Eisenhower, o comandante supremo, concordou. Ele entendeu que julgar heróis americanos por matar monstros nazistas destruiria o moral da tropa. A ordem foi clara: anulem a investigação. As acusações foram retiradas. O tenente Jack Bushyhead, que ordenou o fuzilamento, voltou para casa em Oklahoma. Ele nunca tocou no assunto. Morreu em 1977 carregando seu segredo em silêncio. Até hoje, as represálias de Dachau são um tema polêmico. Neonazistas tentam usar o evento para igualar os crimes, mas historiadores discordam. Não foi um genocídio planejado, foi uma reação humana. A mente humana quebra diante do mal puro. Ao ver uma criança morta de fome ou uma sala cheia de corpos, o profissionalismo desaparece. O soldado vira um vingador. Os soldados da 45ª Divisão fizeram sua escolha. Eles escolheram a vingança, e Patton escolheu protegê-los. Atualmente em Dachau existe um memorial. Ele honra as 30.000 vítimas do campo. Mas não há placa para os 50 guardas da SS que morreram contra o muro. Seus corpos foram jogados em valas comuns e esquecidos. A história deu o veredito. Eles foram os arquitetos do inferno. Em 29 de abril de 1945, eles finalmente encontraram o diabo. Os veteranos americanos carregaram a imagem do trem da morte pelo resto de suas vidas. Eles tentaram esquecer o tiroteio, mas nunca se arrependeram. Um deles declarou anos depois: "Eu sei que matar prisioneiros é errado, mas naquele dia, naquele lugar, pareceu a única coisa certa a se fazer." Esta é a pergunta mais difícil de um conflito armado. Se você estivesse diante do trem da morte, você teria puxado o gatilho?